positivas que marcam a atualidade nacional. Pessoas em situação de vulnerabilidade e com deficiência física poderão passar a dispor de um cartão nacional que lhes confere o estatuto de pessoas com deficiência, permitindo o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos em todo o território nacional. A garantia pessoal e intransversal, o documento será emitido pelo Ministério da Saúde. A medida conta com o decreto aprovado ontem pelo Conselho de Ministros, ao abrigo da Lei nº 10/2024, de 7 de junho, que regulamenta a proteção e o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais de pessoas com deficiência. O Executivo reuniu esta terça-feira em mais uma sessão ordinária do Conselho de Ministros. Durante o encontro foi apreciado e aprovado o decreto que regulamenta a Lei nº 10/2024, de 7 de junho, relativa à proteção e ao respeito aos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Segundo o Governo, o instrumento visa estabelecer condições para a promoção, proteção e efetivação dos direitos deste grupo social, garantindo igualdade de oportunidades e incentivando a sua inclusão nas esferas política, econômica, social, cultural e tecnológica. Uma das grandes inovações deste regulamento é a criação do cartão de identificação da pessoa com deficiência, a ser emitido pelo Ministério que superintende a área da saúde. O cartão constitui a prova do Estatuto da Pessoa com Deficiência em todo o território nacional, destinando-se a facilitar o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos. Salim Valá, que dirigiu o habitual briefing à imprensa, explicou que o governo pretende prestar uma atenção específica às pessoas com deficiência, acrescentando que, em momento oportuno, serão divulgadas as modalidades de funcionamento do cartão. Política, de uma forma geral, de proteção social aos grupos mais desfavorecidos, aos grupos que precisam de uma atenção especial. E a pessoa deficiente é um dos grupos de tratamento especial. No momento apropriado, vamos ter a informação detalhada sobre como é que vai funcionar o cartão, os benefícios e todo o sistema procedimental para assegurar estes direitos que são constitucionalmente consagrados, mas que vão ser operacionalizados através de medidas concretas deste governo que está preocupado em combater a pobreza, em atender de forma específica aqueles grupos que precisam mais de atenção. Para além deste instrumento legal, o Conselho de Ministros aprovou igualmente outros decretos, com destaque para a criação do Tribunal Judicial da Ponta do Ouro, no distrito de Matutuine, província de Maputo. A criação do Tribunal Judicial de Distrito na Ponta do Ouro visa garantir a efetiva aproximação da justiça aos cidadãos e assegurar um acesso mais célere e eficiente aos tribunais, devido ao acentuado desenvolvimento socioeconômico do posto administrativo de Zitundo, no distrito de Matutuine, província de Maputo, com particular incidência na localidade de Ponta do Ouro, que se vem afirmando como um dinâmico polo de crescimento, sobretudo no setor do turismo. Com estas medidas, o governo reforça o compromisso com a inclusão social e o fortalecimento do acesso à justiça e aos direitos fundamentais para todos os cidadãos. Admitiu não saber por quanto tempo vai durar o estoque nacional de combustível em Moçambique e alertou para a possibilidade de agravamento dos preços nos próximos dias, acompanhado a tendência já registrada em vários países da região. O fato foi avançado por Salim Valá, que ontem foi o porta-voz da 10ª sessão ordinária do Conselho de Ministros. Depois de há cerca de 2 semanas ter garantido a existência de reservas suficientes de combustíveis até abril e afastar cenários de instabilidade no mercado, o governo começa agora a admitir sinais de pressão no setor. A 31 de março, no final da 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o secretário de Estado do Tesouro e Orçamento, Amílcar Tivane, assegurava que o país dispunha de estoques capazes de garantir estabilidade,
considerando desnecessárias as perturbações registradas, então associadas ao conflito no Médio Oriente. Contudo, o evoluir da conjuntura internacional, marcada pela volatilidade dos preços do petróleo, está a forçar uma revisão do discurso oficial. A informação existente é que há disponibilidade ainda de estoque. Eu não poderei aqui transmitir a mensagem quantos dias, quantas semanas, mas este é um assunto de seguimento diário ao nível do governo, porque é uma preocupação central da sociedade, da economia, do desenvolvimento do nosso país. Portanto, em termos de reservas, em termos de estoque, a situação mantém-se. Estamos numa situação de crise, é uma crise global. Relativamente aos preços, o porta-voz desta sessão, Salim Valá, admitiu que poderão ocorrer ajustes, sobretudo se persistirem as tensões no Médio Oriente, cenário que já levou vários países da região da SADC a reverem em alta os preços dos combustíveis. Vários países da zona da SADC aumentaram o preço dos combustíveis. Moçambique não aumentou o preço dos combustíveis devido a esta situação, mas estamos a fazer o acompanhamento e é previsível numa situação como esta, que como também ocorre em outros países, há algumas situações anómalas numa situação de crise global, mundial, provocada por este conflito. Apesar das incertezas, o governo garantiu que está a acompanhar de forma contínua a evolução da situação e prometeu anunciar em breve medidas concretas. A mensagem aqui é que vamos aguardar, o governo está a acompanhar essas situações que estão a ser reportadas aqui, de pressão sobre os combustíveis, a sua limitação, é algo que está na informação na posse do governo e vamos fazer o seguimento e no momento oportuno, porque não podemos dizer de uma forma taxativa, a situação está completamente resolvida por causa das dinâmicas externas. O novo posicionamento surge depois de o chefe do Estado ter apelado à população nesta segunda-feira para reduzir o uso de viaturas próprias e privilegiar o transporte público, um sinal claro de que o eventual reajuste dos preços poderá ter impactos diretos e severos no custo de vida das famílias e na economia em geral. Como o mal muitas vezes não vem só. Há indicações de que Moçambique possa estar a perder combustível para os países vizinhos, numa altura em que a pressão internacional sobre os preços do petróleo intensifica-se. A denúncia é da Ametropol, que fala em sinais claros de acabeçamento, apontando casos de ruptura de estoque em zonas fronteiriças. Os indícios são cada vez mais consistentes e levantam sérias preocupações sobre o controle do abastecimento de combustível no país, segundo revelações sem registro em câmara nem áudio, avançadas à MBC pela Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas. Esta agremiação alerta que Moçambique está a tornar-se um destino preferencial para operadores estrangeiros que procuram fugir aos preços elevados praticados na região. Na província de Tete, por exemplo, o cenário já é crítico. Há registro de postos de abastecimento sem combustível numa situação que, segundo a agremiação, está diretamente ligada à procura vinda do Malawi. Do outro lado da fronteira, o litro da gasolina custa cerca de 250 meticais, criando um forte incentivo econômico para que operadores atravessem para abastecer em território moçambicano, onde os preços são relativamente mais baixos. Para a Mepetrol, este não é um caso isolado. Há fortes suspeitas de que o mesmo esteja a acontecer ao longo de vários corredores fronteiriços, num fenómeno silencioso que pode estar a drenar os estoques nacionais. Num contexto de fraca fiscalização e controlo, cresce o risco de um verdadeiro mercado paralelo regional, alimentado pelas diferenças de preços entre países. Tudo isto, segundo a Mepetrol, acontece num momento particularmente sensível, marcado pelo agravamento dos preços internacionais de petróleo, impulsionado pelas tensões no Médio Oriente. Internamente, o governo já admite que a subida dos preços dos combustíveis
é iminente. O Presidente da República alerta para dias difíceis e apela à redução do uso de viaturas particulares. A organização Mais 258 Solidariedade diz que as regalias atribuídas aos chefes dos Estados, ou por outra, aos antigos chefes dos Estados no âmbito dos recentes decretos governamentais, levantam sérias dúvidas de legalidade e oportunidade, sobretudo no atual contexto econômico do país. Segundo a organização, os decretos que prevêem subsídios mensais elevados e aquisição de viaturas de representação institucional introduzem encargos públicos sem a necessária aprovação da Assembleia da República. A atribuição de novas regalias consideradas chorudas a antigos chefes de Estado está a gerar forte contestação pública, com vozes críticas a intensificarem-se nos últimos dias. O diretor executivo do CDD, Adriano Luvunga, foi uma das primeiras figuras a reagir, aconselhando publicamente os antigos presidentes da República, Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe Nunes, a não aceitarem as regalias previstas nos decretos governamentais. Na governação do presidente Nunes, a governação dele gerou 10 milhões de moçambicanos abaixo da linha da pobreza. Como é que você justifica o merecimento dessas regalias quando a sua governação, o que sobra são milhões de moçambicanos que você empurrou para a pobreza? Mas enquanto esperamos que eles, por este nível de consciência, possam dizer não a estas mordomias, o nosso entendimento é de que é o presidente da República em exercício que, ao tomar estas medidas, preferiu agredir o estado de espírito dos moçambicanos. Na sequência desta posição, a organização Mais 258 Solidariedade também veio a público nesta segunda-feira manifestar o seu repúdio através de uma petição dirigida ao Presidente da República, Daniel Chapo. No documento na posse da MBC-TV, a organização questionou a legalidade da decisão, defendendo que a atribuição de benefícios desta natureza carece de previsão legal expressa e aprovação pela Assembleia da República em conformidade com a Lei-Mãe. Qualquer benefício remuneratório ou patrimonial atribuído aos antigos chefes de Estado, incluindo subsídios e viaturas, carece de previsão legal expressa, específica e anterior aprovada pela Assembleia da República. A criação de despesa nova por ato administrativo do Executivo, sem a lei habilitante, poderá afrontar o princípio da legalidade orçamental e da reserva da lei em matéria estatuária. Lê-se na nota de repúdio. Sustentando a sua posição, a organização recordou o Estatuto Constitucional dos antigos presidentes, referindo que na Constituição da República, na linha E do número 2 do artigo 164, integra os antigos presidentes da República que não tenham sido destituídos do cargo como membros por inerência do Conselho de Estado. Acrescentou-se ainda que o número 3 do artigo 165 estabelece que os membros daquele órgão gozam dos privilégios, imunidades e tratamento protocolar que a lei determinar. É momento para observar uma breve pausa no MBC Informação das 12h30. Voltamos dentro de instantes. Até já. O que são operadores de bolsa? São intermediários financeiros que facilitam a compra e venda de títulos. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida.
Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. A MBC-TV é o seu canal de informação e transformação. Aqui, o jornalismo vai além da notícia. É uma ferramenta de cidadania. De hora em hora, você acompanha os factos que moldam o país e o mundo. Com reportagens exclusivas, boletins atualizados e análises profundas, garantimos informação com credibilidade e imparcialidade. Nossos programas corporativos destacam boas práticas, inovação, responsabilidade social e os bastidores do setor produtivo nacional. Ajudamos a compreender conteúdos de economia e literacia de negócios, tudo de forma prática, didática e acessível. Explicamos o funcionamento do sistema jurídico, direitos do cidadão e mudanças legislativas que impactam a sua vida. A democracia se constrói com diálogo. Aqui promovemos debates plurais, sempre de olho na procura das soluções para o país. A transformação começa na comunidade. Damos visibilidade a projetos sociais e iniciativas ambientais que impactam realidades e inspiram novas gerações. Os telespectadores passam a ter uma programação diversificada e de qualidade. Com um painel de renomados comentadores e focados na informação, apresentamos um conteúdo que transforma. MBC-TV, conectando o mundo. De volta às notícias no MBC Informação. O presidente da Anamola e membro do Conselho do Estado, Venâncio Mondlane, mostra-se contra a concessão de regalias milionárias aos ex-presidentes, classificando o pacote de privilégios como um insulto à pobreza, exigindo uma revisão imediata do respectivo decreto. As competências exclusivas da Assembleia da República é onde este tipo de direitos é tratado. Não é o Conselho de Ministros que deve tratar, nem o Presidente da República, que deve, de forma nenhuma, propor normas ou aprovar normas que têm a ver com direitos e deveres dos chefes de Estado ou dos antigos chefes de Estado. Esta é matéria exclusiva da Assembleia da República, por duas razões. A primeira é que a lei que sustenta, quando nós dissemos que estamos a fazer uma regulamentação, significa que nós estamos a dizer que já existe uma lei. E o regulamento o que vem fazer? Vem mostrar os procedimentos de como alguns direitos já descritos na lei podem ser alcançados. Mas a regulamentação não pode ir para além dos limites estabelecidos pela lei. E neste decreto
do Conselho de Ministros, introduzem-se novos direitos. Criam-se novos direitos. Logo, o Conselho de Ministros está usurpando competências que são exclusivas da Assembleia da República. Portanto, primeiro, há um problema formal, que é um problema de uma fundamentação desastrosa do ponto de vista técnico. Segundo, a usurpação de funções exclusivas, atenção, volto a dizer, funções exclusivas da Assembleia da República. Este é o primeiro ponto. Segundo, nos artigos 13 e 14, existe uma forma simulada que foi arranjada para se falar de subsídio de férias. Quando se fala do estar 30 dias em que o ex-chefe de Estado pode viajar com os seus assessores e que tem um conjunto de direitos associados a esse período de 30 dias. Subsídio de férias, segundo a lei da TSU, são proibidos na função pública. Não existe ninguém que tem direito a subsídio de férias na função pública. No setor privado isso acontece, a subsídio de férias, a subsídio de Natal, tanto assim. Mas na função pública não existe. Logo, está-se a introduzir um direito que fere a própria lei da TSU. Então, aqui temos, estou a referir-me a isto de forma extremamente resumida, depois vão ver o documento com calma. Estamos aqui a indicar elementos mais do que suficientes que o Procurador-Geral da República pode pegar neles e solicitar ao Conselho Constitucional para declarar inconstitucional este decreto. Foi nota de abertura deste jornal que pessoas em situação de vulnerabilidade e com deficiência física poderão passar a dispor de um cartão nacional que lhes confere o estatuto de pessoa com deficiência, permitindo o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos em todo o território nacional. E desta forma, damos por encerrado o MBC Informação na sua segunda edição, com o novo encontro marcado para a próxima. Até lá, fique bem e uma excelente tarde.